Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Renunciar ao que temos de mais caro e a renúncia a todos os bens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Estamos no 23º domingo do tempo comum e o Evangelho de hoje nos mostra Jesus a caminho de Jerusalém, onde entregará a sua vida para a salvação do mundo. Grandes multidões o acompanharam. Sabedor de sua morte na cruz, o Senhor vai catequizando os discípulos, ensinando com atos e com palavras. Discípulo significa seguidor. O discípulo vive com o Mestre e o acompanha. Seguir os passos do Mestre, viver como ele, pensar como ele, ser como ele. Viram claramente a atitude de Cristo entre o absoluto e o relativo. Ouviram que Deus é o primeiro valor da existência. Contemplaram a relação entre Jesus e o Pai do céu. Testemunharam a dignidade e a confiança com que orava. Hoje, o Senhor fala clara e abertamente. O autêntico discípulo tem que amar com todo o seu coração e toda a sua alma a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ocupa o primeiro lugar na vida do seguidor. Nenhum vínculo terreno pode estar acima dele, por mais íntimo que seja. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aliás, seguindo Jesus, vamos amar mais a família e cuidar melhor da vida, pois venceremos os pecados que destroem a ambos. Vejam o que nos ensina Santo Agostinho. Respondamos ao Pai e à Mãe: eu vos amo em Cristo, não no lugar de Cristo. Ser discípulo
supera inclusive o amor pela própria vida. Seguir Jesus exige abraçar a cruz. Sem cruz, não há discípulo. A cruz é decorrente da nossa vivência do amor, porque amar nos traz consequências. Há sempre este caminho que ele fez primeiro, o caminho da humildade, o caminho também da humilhação, de negar-se a si mesmo e depois ressuscitar. Este é o caminho. Não é fácil amar e nem é fácil assumir os encargos que o amor nos propõe. Não se trata de sofrimento, mas de vida entregue, por amor, para o bem do mundo. Ele nos convida a sermos solidários nesta missão. São Luís Maria Grignon de Montfort assim nos fala: aproveita ainda mais os pequenos sofrimentos do que os grandes. Deus não olha tanto para o que se sofre, mas para a maneira como se sofre. Sofrer pouco ou muito, sofrer por Deus é sofrer como santo. Para fazer isso, diz Jesus, é preciso calcular bem se vamos assumir com toda a radicalidade e perseverança, pois o chamamento evangélico incentiva a prudência, virtude que comanda a ação adequada. Qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Sentar e calcular os gastos é entregar-se à ação do Espírito, que é quem nos capacita a deixarmos tudo e seguirmos Jesus como seus discípulos. Desde o princípio, os primeiros discípulos arderam no desejo de anunciar Cristo. Nós é que não podemos deixar de dizer o que vimos e escutamos, e convidam os homens de todos os tempos a entrar na alegria da sua comunhão com Cristo. Nos dias atuais, sentimos dificuldade de cortar aquilo que impede de acompanhar Jesus. Por isso, a fé se torna mesquinha e frágil. Não posso seguir Jesus somente até certo ponto. Não é assim que funciona, pois qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo, diz o Senhor. A proposta de Jesus mexe com as estruturas da sociedade. Em nosso discipulado, teremos que enfrentar as necessidades sociais, transformando os homens em irmãos diante do Senhor. O seguimento a Jesus exige renúncia e desapego de nossas ideias e vontade própria, assim como dos nossos bens, ídolos e projetos. Nós precisamos ter convicção de que nossa opção de cristãos e cristãs se fundamenta na vivência da mensagem evangélica do amor. Quem ama é livre das condições, é livre das circunstâncias, é livre das pessoas. Ama porque ama com o amor de Jesus, com quem queremos viver intimamente ligados, na felicidade eterna do reino, do qual somos herdeiros. Paz e bem.